Bem, como a Soninha bem falou, essa não é a aula de hoje, lembra? Tá? Eu faço aquela recapitulação e no final o Jorge ele não tem vindo, mas foi ele que iniciou para que a gente falasse, desse uma englobalização quanto à arte, a arte como referência, e falasse um pouco de judaísmo. Eu não estou fazendo em paralelo, eu estou deixando para o final, onde eu tento amarrar com o tema que nós estamos falando. Então, no final, os últimos três, quatro slides eu trato sobre o que aconteceu nesse período, não nesse aqui. Esse foi a aula passada, vocês vão dar uma olhadinha agora. Vamos lá. Esse sempre tem, né? Daqui a pouco vocês vão ver ele de novo. Falamos sobre o iluminismo, né? Falamos de todas essas pessoas importantes para a época, né? Esses grandes filósofos, economistas, falamos das enciclopédias, né? Falamos do neoclassicismo, né? A descoberta, né, em 1746 a 48, as pinturas, né? Beethoven, né, no Brasil, sobre o realismo, que eu acho importante vocês. Vejo que esse é o trampolim para a aula de hoje, né? O realismo, tá? Aí tivemos trabalhos de Corot, né, Millet, falamos de hermetismo, Hermes Trismegistus, tá? Falamos de maçonaria, né? Falamos dessas lojas maçônicas, a da tela de vocês, a da esquerda está em Washington, D.C., e a outra está em Londres. Aqui está na Alemanha, num cemitério na Alemanha, uma pedra cúbica como símbolo da maçonaria. Falamos dos Iluminatos, né? Falamos do iluminismo, né? Dentro da comunidade. Moisés Mendelssohn, tá? Aqui o tratado dele. Falamos do iluminismo, falamos também do surgimento, né, dos Hassidim, tá? Olha, as assembleias, com o Rebbe, que é referência para eles, e falamos também da dívida no mundo, hoje, de 250 trilhões de dólares, tá? Pelo que está acontecendo no planeta por causa da pandemia, em relação ao que nós falamos na aula passada. E hoje, nós vamos falar, como a Soninha já falou para nós, né? Modernismo, a nova ciência para impressionar, para o pressionar, para o impressionismo. Vamos embora. Como sempre, na Antiguidade, Idade Média, Idade Moderna. Agora, desde 1789, né? Aula da semana. Estão ouvindo a moto passando aqui? Estão ouvindo? Tá. Olha lá. Desde 1789 até para cá, até hoje, né, é chamado na história como Idade Contemporânea. Então, é só para vocês terem como referência. E aí, só um instantinho. Desculpem. Vamos começar que nós estamos aqui em meados do século XIX, 1850, né? Meados, em torno de... Esse é um período que tinha ainda, né? Apesar de ter e não ter, como hoje ainda temos, as monarquias, a monarquia. Já era um momento que já estava em pauta a questão das repúblicas, né? Estavam vingando cada vez mais, e uma democracia, onde as leis estavam sendo modificadas. Porém, tudo isso estava explodindo desde 1848, né? Cito aqui o manifesto de Engels e Karl Marx, dando uma mudança toda na Europa. Porém, não podemos esquecer que esse é o período que marca, apesar de Sótimo, no século XVII e XVIII, trazer a criação da base do socialismo, ele existe mesmo nesse período de forma forte, tá? E surge, sem dúvida alguma, nesse momento, a ideia de uma vida comum, uma vida igualitária, o que foi chamado de comunismo, que vingou em alguns poucos países e que não deu certo, tá?
pelo que se compreende até hoje, tá? Mas como nós não vamos nos deter aqui em política, mas é bom saber que tudo isso... Gente, a arte, ela é um afunilador. Tudo que acontece cai no funil pequeno, hein? Estreito no final da arte. Então, a monarquia, a república, a democracia, o socialismo, o comunismo e outros ismos, que dão a base dos ismos, tá? As formas, na arte. Então, isso a gente tem que ter uma noção do que acontecia. Tá? Agora, vejam só, olha que interessante. O que nós temos nesse período? A químico-física. Surge uma visão real com Rutherford, tá? Ernest Rutherford, do átomo. Surge o elétron, a gente entende exatamente o elétron. É a química e a físico-química, compreendendo o mundo invisível. Com Madame Curie, nós temos a irradiação, o rádio. O rádio não rádio ainda, já vou falar do rádio, tá? Mas a irradiação das partículas. Como nós aqui, o que vocês estejam vendo na frente de vocês, as paredes, as madeiras, tudo está irradiando, está liberando energia. Essa alegoria de que tudo que vocês estão vendo, né, fora a tela, não está em movimento, ao contrário, tudo está em movimento. Isso vai ter com a arte, tá? Daqui a pouquinho. Então, quando um físico ele está sentado numa escrivaninha, ele sabe que aquela escrivaninha ela é pseudo-dura. Ela está numa frequência de onda extrema. Quanto maior a frequência de onda, quanto mais se mexe as partículas, mais duro é o elemento. Esse é o ponto, tá? E aí nós temos esse mesmo período finalzinho, de 1850 a 1900, a eletricidade, a telefonia, a locomoção a vapor e a combustão, a queima de petróleo, né? Já se tinha esse conhecimento. Olha que engraçado, alguém vai rir aí. A vitrine. Por que surge diferente a vitrine? Porque nós temos tecnologia para aumentar o tamanho do vidro. Eu não sei qual de vocês já teve loja aqui. Se você quiser uma vitrine de vidro 3x3, quanto custa uma outra de 5x5? E será que aonde você mora hoje existe um vidraceiro que tem a capacidade de fazer uma vitrine de 5x5? Olha só, o tamanho dessa vitrine mostra o que tem dentro e ela está protegida. Então, isso muda também o mercado no final do século XIX. Tá? E, óbvio, a psicanálise. Né? Sigmund Freud, né? Max Planck, a teoria quântica, relógio de pulso, princípio do século passado. Cartier faz o primeiro relógio de pulso. Para quem? Para o nosso grande querido aviador. Tá? Não vou falar o nome dele, o nosso. Tá? Teoria da relatividade geral e restrita, 1915, 1917, com Albert Einstein, Saint-Simon. E, principalmente, surge nós aqui, a televisão, a visão à distância. E tudo isso foi feito com codimentos aí bem interessantes que nós poderemos chamar ou de guerras mundiais ou uma guerra mundial que teve um gap, né? Teve um movimento no meio. Né? Na minha opinião, essas duas guerras foram três. Tivemos uma grande guerra também em meados dos anos 70, 80 na Europa, que deu toda uma base, qual nós vamos falar daqui a pouco disso na questão judaica. Tá? E aí, tudo isso que eu acabei de falar para vocês, e vocês estão lendo aí na pantalha, na tela de vocês estão vendo que tudo isso mexeu com a arte. Tudo isso está na arte. Isso é interessante. E aí, eu só trouxe isso. Tá? Não trouxe raionismo, vorticismo, suprematismo, senão vocês iriam me matar hoje. Tá? Então, hoje nós vamos fazer uma linha do tempo
com impressionismo, pós-impressionismo, expressionismo, pontilismo, simbolismo, fauvismo, abstrato cubismo, dadaísmo, surrealismo. Tudo isso na arte, eu acho que eu vou fechar a janela aqui. Só fica melhor, não fica? Tá, obrigado. Agora, por que essa guarda avante aí, né, em francês? Dessa palavra avant-garde que surgiu a vanguarda, porque os soldados eles vão à frente. Então, esses artistas estão à frente, eles estão avant-garde. É a guarda que vai à frente, que faz o novo, que traz o novo, que traz o diferente. Essa é a vanguarda da arte. E aí? O que aconteceu? Lembrando que nós pegamos já um monte de histórias que viraram uma história, e agora nós vamos entrar no impressionismo, saindo da aula passada do realismo, que era o real, era a fotografia, né? Que era o realismo, onde viemos do iluminismo romântico, né? Que ele vai sendo quebrado, e lembre-se sempre, um estilo vai se sustentando contra o outro. Difícil, eu não conheço nenhum estilo que claro, eles se favorecem por causa do trampolim, mas eles geralmente são contra o anterior. E por isso existe uma ascensão, uma mudança. Foi o que aconteceu com l'impression. Esses artistas, os salões, eles surgem no final do século XVII, com Luís XIV. 1674, 1680, esse período surgem os salões. Aí o salão cria, durante mais ou menos 200 anos, um estilo que torna-se da sala de aula, da classe, um estilo clássico, que é a manutenção. Só que sempre o estilo clássico ele tem que ser quebrado, mas ele tem que existir. Eu preciso ter um apoio, eu preciso ter algo para discordar. Lembram as duas sinagogas numa ilha? Tá? Essa história é bem legal para a gente, né? Tem que discutir, tem que ter dialética, senão a gente não tem criação. A dialética ela serve para isso. O antagonismo ele serve para isso. Por isso que o mundo ele é complexo, ele não fecha nunca. As coisas podem fechar num momento, quando você está fechando um negócio, pagando uma determinada conta, ou fechando um acerto, onde você tem que ter caráter, onde você tem que ter palavra. Mas a vida, ela é complexa, ela não fecha. Por que ela não pode fechar também? Se ela fechar, não tem criação. A gente precisa não fechar. A gente precisa ter estabilidade para não ter estabilidade. Esse é o verdadeiro. Não, esse é o real equilíbrio. Tanto que a verdade ela é relativa. Tá? E aqui nós temos essa obra de Claude Monet, aonde ele tentou colocar num salão ortodoxo, clássico, e eles foram refusar. Eles não foram aceitos, esses grupos, esses artistas que pintavam nessa forma. Pois bem, Claude Monet cria a pintura fora da classe. Ele saiu do clássico, ele foi pintar ao sol. Eu não sei qual de vocês já tentou pintar aqui, fora os artistas. Quando você está pintando com o sol ele mexe, a luz mexe, a árvore mexe, passa alguém na rua, você ouve um cachorro, você ouve um carro, você ouve o vento. Então as pinceladas, elas são rápidas. Elas têm um movimento, o matiz delas são óbvios. Então você vai criando uma rapidez para acompanhar o quê? Você e o tempo. Então, isso que eles tentaram colocar. Porém, Leroy, eles não puderam expor no salão. Foram expor
num local de nadar, que era um fotógrafo, e lá estava um jornalista chamado Leroy. E começou a chamá-los pejorativamente, mal, de os impressionistas. E eles gostaram, que queriam bater de frente. E nesse momento surge a impressão. E o que é impressão? Aí eles começaram a se debruçar, aí dá uma origem, um início de um conceito, de uma narrativa, de um pensar. Então, o que eu pinto é o que me impressiona. E o que me impressiona eu coloco para fora. Tá? E aí, esse movimento, ele vai criando. Então, Degas, que ao mesmo tempo é um fotógrafo, ele fotografa e pinta suas fotografias. Só que também ele só pintava. Então ele tinha uma técnica do impressionista, das pinceladas rápidas, né? Das cores vivas no sol, com a luz, né? Ou da lua, ou a luz do sol do dia. Porém, ele utilizava a máquina fotográfica também. Dizem, eu trouxe essa obra aqui, que é uma obra importante dele, das dançarinas, que lá no fundo, vocês estão vendo aquele ângulo lá no fundo? Estão vendo a junção das duas paredes? Alguns dizem que aquele ângulo ele só poderia ter visto se copiou uma foto. Olha só, os caras já estudavam na época. Então percebiam, achavam que ele não era tão legal porque ele usava uma máquina fotográfica para depois pintar. Então, existem análises, análises, análises e análises. E veja, nós estamos aqui pegando hoje o nosso encontro é basicamente o superficial do superficial. Porque se a gente for tentar entender a vida de um Claude Monet, a vida de um Degas, a história de cada um deles, vocês vão entender por que eles chegaram a isso. Porque hoje, nesse momento, tem uma pessoa em algum lugar do mundo pintando como os impressionistas do século XIX. Como tem uma senhora, já falei isso para vocês, né? Pintando como no Renascimento. Porém, tem alguém fazendo algo que eu não sei o que essa pessoa está fazendo, que é o contemporâneo. Isso é o legal da vida. Não saber o que pode acontecer. Dá medo? Dá, mas isso é o legal. É o desconhecimento, né? É o saber do infinito, o saber do absoluto. Pois bem, e aí, quem é que está ligando esse sonzinho? Aí você pegou, Val? Tem alguém que está aprontando com a gente aí. Tá. E aí, não podia deixar de pegar um carinha aí, né? Vocês devem conhecê-lo por Camille Pissarro, tá? Mas o nome dele é Jacob Abraham Camille Pissarro. Ele é da nossa comunidade, esse cara, tá? E ele é de origem portuguesa. Olha o pai dele. Um cara bem interessante, tá? É que agora, se eu for me deter na vida de cada um, vocês vão ver que a gente não sai daqui. Mas o mais legal é isso. Quando um cara está pintando isso, a gente tem que se perguntar que vida que ele teve para pintar isso. Quando eu leio para vocês isso aqui, físico, química e radiação. Poxa, mas por que o Olívio traz tudo isso? Porque tudo isso, e mais ainda, e muito mais, que faz essa obra aqui existir. Essa obra aqui. Ó, aqui temos uma máquina. Imagina, nós demoramos quantos milênios para ter uma máquina fotográfica? Olha que pirante, né? E aí, com Camille Pissarro, você começa a ver. Ó, percebam a forma como ele amplia o céu, a neve, a fumaça. Por que esse motivo? Porque eu acho linda essa árvore dele, vazia de folhas. Quando você começa a ver que tem uma casinha lá no fundo, o que ele viveu? Por que ele conseguiu pegar essa luz? Porque você consegue perceber que a pessoa central, que é esse homem, ele está com a perninha levantada e ele está andando. O que ele pensou? Ou melhor ainda, como impressionista, o que ele sentiu? O quanto que ele, Claude Monet, conversavam, porque os dois criaram juntos esse período.
quanto que ele tem de judaísmo nisso. Isso é o bonito, tá? E aí cria-se o pós-impressionismo. Por quê? O impressionismo, estão vendo? Isso aqui, para quem gosta de estudar e queira se aprofundar, Monet foi para Londres. E o que é famoso em Londres? O fog. Né? E lá ele conheceu os trabalhos do primeiro abstracionista, eu estou brincando aqui, William Turner, que pintava o quê? Os fogs. Será que ele não teve uma inspiração para pintar o L'Impression? Tá? Então, são várias questões, são várias conversas, né? E aqui, eu vou pedir para vocês observarem bastante essa obra. Nós estamos aqui falando de Paul Cézanne. Aqui nós estamos na janela da casa dele. Ele pintou em torno de 28 a 32 vezes essa montanha. 32 vezes. Parece Renoir pintando catedrais. Renoir, ele sabe, existem artistas que têm certas taras, certas vontades, como nós, né? Esse aqui, ele abria a janela, via essa montanha e ia pintando. Agora, vocês estão vendo que não é impressionismo. É um pós-impressionismo. Veja a qualidade da tinta. Será que vocês estavam vendo uma montanha antes que eu falasse? Tá? Será que vocês não estavam vendo formas geométricas? Tá? Como a obra dele, Jogadores de Cartas, que tem 3 séries, e uma delas foi vendida por 248 milhões de dólares. Tá? Olha isso, gente. Olha o trabalho desse cara. E Picasso falava o que desse cara? Ele é o pai de todos nós. Picasso falava isso. Tá? E Modigliani falava o que de Picasso? Ele está há 10 anos à nossa frente. Olha o que os artistas falam um do outro. Quando se conhecem, quando brigam, quando tem a mesma mulher, quando um pega a mulher do outro, sabe? Brigas familiares. Imagine Montmartre, Montparnasse nesse período. Imagina como isso explodia, né? Então, é fantástica a vida desses caras, sabe? A vida enquanto bêbado, enquanto que nós falamos hoje, absinteiros. Gostaram do neologismo? Tá? Então, esses caras buscavam... Eu não sei qual de vocês já tentou escrever uma carta, uma simples carta. O papel está em branco e não sai nada. Não sai nada. E aí? Aonde você vai buscar inspiração? Por que inspiração? Inspirare, buscar o fogo interno, espírito, aspirar, suspirar, inspiração, piro, fogo. Todas essas palavras têm piro, tem fogo interno. Então, onde você vai buscar isso, né? Você deve ter o seu caminho. E aí, nós temos um cara que eu coloquei no meio, né? Óbvio, temos aqui um holandês, Van Gogh, alguns falam Van Gogh, né? Sei lá. O meu cunhado era holandês, ele falava Van Gogh, tá? Aqui nós estamos em 1889, quase no final da vida dele. No final, nesses últimos 2 anos, ele morreu em 1890. 1889, esse cara, esse ano e o outro ano, ele pinta em torno de 640 obras. Olha isso. Tá? Ele pintou na vida toda, ele só produziu 11 anos. Tá? Esse cara fez um monte de coisa, trabalhou como mercador de arte, isso na Holanda. Ele foi pastor, tem um monte de histórias esse cara. Tá? E além disso, ele foi um louco fantástico, como nós estamos vendo aqui, A Noite Estrelada. É fantástica essa obra, né? Uma obra sensacional dele. E aqui nós já vamos pulando para o expressionismo, tá? Franz Marc. Reparem que tanto Van Gogh, ele está entre o pós-impressionismo e o expressionismo. O expressionismo, ele basicamente surge na Alemanha. Alguns discordarão de mim, tá?
Mas o que busca esse período? Um tipo de tom, um tipo de movimento, um tipo de perspectivas onde quebram com o que estava pré-estabelecido. Eles buscam um outro tipo de forma. Uma forma aonde ela é cor, ela é perspectiva, ela é movimento, mas antes disso tudo, ela sou eu. Ela traz o quê? Ela traz algo que está dentro de mim, uma cor que me toca, uma cor que me movimenta, uma cor e formas que sou eu. Isso é a expressão. Vejam que a própria palavra já está dizendo impressionismo, expressionismo, né? Buscar para fora. E ali, olha a quantidade de coisas acontecendo. Lembram quando nós falamos do período físico-química, química-física, onde tem o átomo? Essa pintura é chamada de pontilismo. Mas Seurat, Georges Seurat, gostava de chamar de divisionismo. Porque o que vocês estão vendo aqui são pintadas por pintas. Ele tocava, ele não ia pincelando, ele ia pintando. São pontos que ele estudou esse tipo de ciência na época, a química, a física, portanto, os átomos. Então ele começou-se a se perceber nesse momento que os nossos olhos misturavam as cores. Olha que interessante. Se você pintar, vocês já tentaram pintar amarelo aqui e verde aqui? Se você fica olhando muito tempo, aparece um azul no meio, que é a mistura do nosso olhar, a nossa vista, né? Pois bem, e nesse momento, claro que nós temos também, com Jan Torop, tá? Também um holandês, ou Nederland, tá? A criação do simbolismo. Nós já falamos aqui há 2 semanas atrás, os simbolistas eles buscavam esse conhecimento simbólico, signos e símbolos, né? Onde tentavam buscar um conhecimento a partir, essa obra é chamada de Três Marias. Então tem todo um simbolismo para ele aí, como essa Maria da direita, ela observa você, as outras não, a não ser a do centro, que ela está te observando, mas isso é visível e não é tão visível, torna-se espiritual. Val, esse grupo teve muita ligação com os Rosa Cruzes. Então tem toda uma espiritualidade envolvendo esse trabalho dos simbolistas. Tinha um grupo que buscava o Santo Graal. Então depende da localização, que eram os ingleses, os franceses, os holandeses buscavam esse tipo de compreensão, que é o simbolismo, né? E aqui nós temos les fauves, as feras, aqueles que usavam a tinta como vinha, ou como na hora que eles preparavam, que surgia a tinta, eles usavam aquela tinta, é rimatize. Ele traz nesse período, tá? Aqui nós já estamos, aqui nós estamos 1874, 1870, a obra é de 72, tá? Vocês estão vendo aqui a assinatura aqui embaixo? Claude Monet, tá? Olha, tá? Então, todo esse período aqui, nós estamos em torno dos anos 70, 80 do século XIX, tá? Aqui, olha só, tá? Aqui nós já estamos indo para o final do século XIX. Lembram que aqui essa obra é de 1889, tá? Aqui nós já estamos beirando quase a virada do século, tá? Esse período. Aqui ainda no século XIX, aqui nós viramos o século. Aqui nós estamos por volta de 1904, o que os franceses chamaram de Belle Époque. Lembram disso? Tá?
Esse é o momento que você tem, deixa eu ver o que você tem. Você tem o Art Nouveau, você tem vários movimentos arquitetônicos, de mobiliário, e nós estamos falando aqui basicamente de pintura hoje, de misturas, porque se a gente fosse entrar mesmo em detalhes, é muita coisa, né? Mas aqui espero que vocês bebam dessas fontes e dê vontade de vocês pesquisarem per si, né? E aqui nós começamos a entrar na arte de Vassily Kandinsky, tá? Como eu falo muito bem cirílico, tá? Russo, eu acabei escrevendo em russo aqui para vocês, tá? Eu leio fluentemente. Val, não entendi a cara sua e da Sônia com essa risada cínica do meu cirílico. Eu compreendo os 32, as 32 letras e sei falar fluentemente. Vou começar a falar aqui. Não, não vou, não, deixa para lá. Então, tá bom? Tá bom. Então, aqui nesse momento, Kandinsky, ele cria, né, supostamente o abstrato. Tá? Ele cria um abstrato. Porém, lembram que Picasso falava que o pai de todos é Cézanne? Está na mente de vocês aquela montanha? Ele já começou naquele momento a abstrair. Aqui, ele era músico. Então, ele conseguiu juntar a música com a pintura. Ele falava o quê? Eu pinto notas musicais. Era o que ele fazia. Então, ele abstraiu. Ele pintava sentimentos. Tá? Existe esse tipo de arte abstrata, existe arte abstrata geométrica, qual eu não considero arte abstrata, porque ela é arte abstrata com geometria. Tá? Todos pensam como eu? Claro que não, eu sou uma minoria, tá? Mas eu acho que se ela é geométrica, ela não é abstrata, né? Pois bem. E aí, essa obra de 1907 cria-se, portanto, o cubismo. É um marco com essa obra de Pablo Picasso, Pablo Ruiz Picasso. Essa é Mademoiselle de Avignon. É uma obra que você vê 5 mulheres, das quais eu aqui, pelo menos, vejo 2 obras. A da direita e da esquerda. As 3 mulheres de Avignon, né, essas 3 prostitutas, e do lado direito, 2 outras mulheres, também nuas, porém com máscaras africanas, que nessa época buscava-se muito a origem africana das obras. Ou seja, a nossa origem. Já se falava que nós surgimos na África. Portanto, a simplicidade, buscando cada vez menos, se possível, o complexo. Agora, nesse momento, essa obra, claro que depois nós vamos ter, em 1937, vários Picassos, né? Você tem, quando cidades foram invadidas, né, na Espanha, ele cria obras, né, como a Guernica, né, a cidade de Guernica, em 1937, que é uma obra fabulosa, que está no Museu do Prado. Ela é linda, ela é forte, ela é tétrica, né? Ela causa dano dependendo do teu estado emocional, né? Dependendo da quantidade de chá que você tome, dependendo do chá que você tomou, você tem toda uma evolução ali. Sônia, não estou entendendo. Tá bom. Então, o colega dele, Jorge, né? O Jorge Braque. Aqui nós temos um retrato de mulher, aonde nós vamos pegar o abstrato, o cubismo aqui. Braque, ele também fazia colagem, que em francês a gente chama de assemblage, colar, né? Mas essa obra dele, ó, vocês estão olhando para o Olívio está fazendo um quadradinho, tá vendo? Depois eu faço um coração para vocês, mas agora é um quadradinho. Se eu não consigo fazer um cubo aqui, mas se vocês pegarem um papel plano, bidimensional, fizerem um cubo, vocês vão ver que vocês têm 2 visões do cubo, ele de frente e ele de trás. Então, isso consegue fazer com a tua mente, né? Isso que é feito aqui na obra cubista.
Essa moça, vocês estão vendo a orelha de trás, a parte de trás da orelha dela. Vocês estão vendo a testa dela. Vocês estão vendo as costas dela. Isso é o cubismo. Ele abre o cubo no plano. Ali que você consegue ver todas as perspectivas possíveis, que seriam, no caso, 3. Tá? Claro que a quarta é o tempo, e aí depende do observador. Então, o que vocês estão vendo nesse retrato de mulher, ele é cubista por isso, é o cubo aberto. Então, você pode ver em determinadas outras obras a nuca e, ao mesmo tempo, a testa. Vocês conseguem ver a boca e, ao mesmo tempo, a quipá. Sabe? É muito legal. Agora, lembram quando eu li tudo aquilo que estava acontecendo? Imagino que esses caras viveram e estudaram. Imagina isso. Tá? Imagina o que estava acontecendo com esses caras. Aí vem o Dada, tá? E principalmente Marcel Duchamp, né? Jeune homme triste d'un train. O que nós temos aqui? Uma mulher andando no trem. Sim, nós temos uma mulher andando no trem, tá? É uma obra dadaísta de Marcel Duchamp, aonde ele utiliza todas essas técnicas, né? Aonde você percebe que a criação dele está saindo fora da tela. Esse bidimensional dele está quase não existindo mais, ele não se suporta mais. E aí ele estava, em 1917, na Rua 57, tá? Mera coincidência o 7, tá? Em Nova York, e aí ele cria essa obra. Ele estava júri, né, de um concurso, onde ele passou em Secos e Molhados, lembram das lojas Secos e Molhados? Ele comprou, tá, esse vaso, inverteu, assinou R. Muth, 1917, e colocou na exposição. Isso é chamado de ready-made. O que esse cara fez? Ele deslocou a obra de arte. Então, a obra de arte não é mais aquele objeto. Lembram que o objeto, que nós já falamos aqui, ele surge dentro de um local sacro, sagrado, os templos. Ele começou a deslocar a obra de arte dos grandes locais que auditam a obra de arte. Ele desfigura. Nesse momento, ele fala que cada observador levará a sua própria obra de arte. Olha isso, gente. E claro, né, o dadaísmo é um período muito importante porque está começando a acontecer a Primeira Grande Guerra Mundial. Estão se preparando para isso na Europa. E nesse momento, né, nós temos toda uma explosão de vários acontecimentos, principalmente unificando a psicanálise, tá? Freud, Jung, toda a questão não mais do corpo físico, né? Mas a questão da mente, a questão da análise mental, surge o além do real, surreal, o além do real. Nesse momento, aqui nós estamos no museu, né, de Salvador Dalí. Olha a visão dele quanto à origem da formação do universo, né? Onde você tem um trabalho de René Magritte. Olha essa obra, gente. O que ele quer dizer com isso? Ele quer dizer que, às vezes, mesmo eu me olhando no espelho, eu não existo. Então, o além do real busca uma situação totalmente diferenciada da vida. E buscando, né, principalmente com André Breton, em 1924-25, onde ele faz o manifesto, né, o manifesto surrealista, tentando compreender todos esses acontecimentos até então. E o manifesto ele vinga isso, né, a busca do autoconhecimento, tanto que Breton, em 1919, ele cria a escrita automática. O que é a escrita automática? É você pegar um papel, uma caneta e escrever sem pensar, sem gramática. Escrever o que te vier na mente, na alma, no âmago.
Então, isso é o surrealismo. Só que eles eram, olha a qualidade da pintura dessa obra. Imagina o desenhista que era esse cara. Imagina o colorista que era esse cara. Imagina a compreensão de mundo, de espacialidade que esses artistas tiveram. E aqui nós temos a última vanguarda, que é o surrealismo. Tá? Que depois tudo que vai acontecendo até 1950, 60, são releituras de situações. Por exemplo, o neo-abstrato, o neo-impressionismo. Tá? São questões que aí vamos ter na aula que vem o surgir do pós-modernismo. Né? E o pós-modernismo ele vai trazer uma circunstância minimalista, né? E várias outras coisas que todas estão ligadas à mente, à forma de pensar. Vejam esse trabalho de Magritte. Ceci n'est pas une pipe. Isso não é um cachimbo. Claro que não é. Qual de nós consegue pegar esse cachimbo e pipar nele? Qual de nós consegue fumar alguma coisa, a não ser internamente, com a nossa mente, mas realmente nenhum de nós consegue pegá-lo e utilizá-lo como nós achamos que é dentro da nossa imaginação. Então, isso não é um cachimbo. Olha o que ele quis dizer. Então, a obra de arte é uma ilusão, ela engana. Por isso que a arte artificializa, porém, ela é como o surreal, ela é como o sonho. Ela faz criar. Ela faz com que entendamos a complexidade e aí possamos criar um mundo melhor ou diferente para os nossos anseios. Então, se você está infeliz, mudando a mente, mudarás o mundo, porque a mente é o próprio mundo. E quando você fizer isso, você estará feliz. E às vezes a infelicidade, a melancolia, lembrando Albert Dürer, né? Nessa obra dele do século XVI, melancolia é lindo. Lembrando que melancolia, melo vem de melos, mal, escuro. Né? Às vezes a treva, lembrando o Bereshit, o Gênesis, né? Primeiro veio a treva e depois a luz. Então, mudando a mente, mudarás o mundo. Porque a mente é o próprio mundo. Né? E aí, o que acontece nesse período com os judeus? Né? Tanto que quando Modigliani chega em Paris, Modigliani, a exposição que nós vamos ter, dia 5, ele se apresentava, eu sou o Modigliani judeu. Ele falava assim. Por quê? O caso Dreyfus. Esse capitão... ele foi acusado de traição. Esse caso dele durou 12 anos. Só que aconteceu uma coisa muito... Depois ele foi visto, que ele participou de uma corrupção toda por causa anterior a... Vejam quando aconteceu. Só um instantinho. O caso Dreyfus, ele persiste de 1894 a 1904. São essas outras pré-primeiras guerras que estavam acontecendo, que já estavam preparando para essa grande guerra. Se a gente analisar a origem dessa guerra, na minha opinião, ela vem desde a independência inglesa, princípio do século XVII. Você tem que ir estudando o que vai acontecendo, né? Porque nada é assim. Esse caso Dreyfus foi um caso que, infelizmente, ele sofreu muito, o capitão Dreyfus, né? Mas ele tirou um homem, esse húngaro, né? De uma posição assimilada. De quem eu estou falando? De Theodor Herzl. Theodor Herzl ele era um húngaro assimilado, era um judeu assimilado. Quando ele percebeu isso acontecendo, ele começa a criar um movimento importantíssimo. Por causa desse homem, se tem hoje o Estado de Eretz, o Estado de Israel. Porque ele organizou o primeiro congresso sionista na Basileia, em 1897,
que deu a base para todos os outros congressos. Vejam a importância disso. Então, o que uma coisa completa a outra e mexe. Por causa desse movimento, cria-se o sionismo, o primeiro congresso sionista na Basileia, e que desenvolve toda uma questão aonde ali nós vamos poder chegar a ter a nossa terra, a nossa Eretz. Pois bem, é isso que eu tinha para dizer, e para amarrar tudo, já convido vocês, não para sábado agora, para o próximo sábado, a exposição de Modigliani, 100 anos sem Modigliani, fechando o nosso ano, né, querido Val, na nossa galeria no clube, com uma exposição centenária do falecimento desse grande artista. Sua obra é o quarto artista mais importante no mundo em termos de valores, tá? Em termos de técnica, eu acho ele sensacional. Essa é a última obra dele, que ele teve a capacidade de prever a sua morte. Ele é da cidade, é um cefa da cidade de Livorno, tá? Onde nós vamos amarrar o nosso ano pandêmico, porque ele também passou por uma pandemia em 1918, né? Então, estou falando da gripe espanhola, né? Então, nós estamos tentando trazer todo um conhecimento para vocês numa simples exposição. Bem, vamos lá para o nosso bate-papo aí. São apenas 9 horas da noite, olha, dá tempo. Tá? Legal? Modigliani é o quarto. No ranking. Quem é o primeiro? Leonardo da Vinci. Aí nós vamos ter Cézanne, tá? É que existe algumas dúvidas, mas pelo que eu entendo, porque esse Cézanne, que foi vendido por 248, tá? Ele não foi vendido em leilão. 248 milhões de dólares. Alô, quem está falando aí? É a Uva. A Uva, para de falar aí junto, chata. Então, você pegou a aula toda? Oi, Zilá. Oi, Uva. Não, eu peguei no meio e tive 1000 problemas de internet e atrapalhei no meio. Foi uma caca, desculpe. Não é culpa sua. Nós criamos uma tecnologia, por causa da Nelly, para atrapalhar a aula de vocês, entende? O Val fica fazendo isso no meio. Não está acontecendo isso com você, Nelly? Fala, Jorge, você veio hoje sem vergonha. Claro, você acha que eu ia faltar uma aula como hoje? Espetacular, Olívia. Você viu a parte final? Você gostou Adorei. da parte final? Isso é culpa tua. Você que me fez fazer isso aqui, ó. Que bom, que bom. Adorei. Obrigado, pô. Nada. Então, por ordem, né? Porque a ordem de valores, Sônia, o correto é pegar somente obras que foram vendidas em grandes leilões. De quem eu estou falando? Sotheby's, Christie's, Hotel du Roi, Phillips. Geralmente são esses 4 grandes leilões, tá? Então você pega Leonardo da Vinci, Cézanne, mas ele não foi vendido em leilão, tá? Essa obra de 248 foi entre galeristas, tá? Mas aí Picasso, tá? Então fica entre terceiro e quarto Picasso, tá? E aí Modigliani. Picasso, a obra dele foi por 182 milhões, tá? Agora, se a gente for começar a analisar quantas obras do Picasso ultrapassaram 100 milhões, são mais. Né? Agora, nós temos uma coisa que Modigliani vendeu que é muito difícil. Né? Ele vendeu uma escultura dele por 52 milhões de dólares. Isso é muito difícil de acontecer. É muito legal. Tá? Eu tentei trazer uma réplica de uma escultura em bronze dele, de uma família de amigos nossos, né? Só que aí não adianta, né? O seguro é muito caro. É como nós estamos... A Anitta ainda está aí? Tá? Ela já foi. É como a exposição da Anitta. Nós estamos gastando um dinheiro enorme de seguro, né, Val? Fala que sim, Val. Fala que sim. Só para fazer um tipo aqui. Obrigado, Val. Obrigado. Bem, vamos lá para as perguntas, gente, se vocês tiverem.
Ô, Val, Lívia, você como fez você é um falso. comentário, para mim, intrigante, porque você disse o seguinte, quando você falou do Kandinsky, você diz assim, ele era um músico, ele pintava notas musicais, ele Isso. pintava sentimentos. Você está querendo me dizer que os pintores não pintavam sentimentos dos outros? É possível pintar uma obra sem sentimentos? Uau! Nossa, me dê 3 segundos. É possível, isso, é possível sim. Eu sentei sento ainda, né? Mas sentei muito mais do outro lado da mesa, né? Eu sou um mercador, eu sou um marchand. Eu tive vários artistas, né? Que chegavam a trazer várias obras, desde obras pintadas por ele, renascentistas, barrocas, impressionistas, abstratas. Esse cara, é a pessoa que eu estou pensando, o qual não vou falar o nome dele, né? Ele tem a técnica extraordinária, Soninha, mas eu nunca trabalhei com ele, porque ele não sentia o que pintava. Então, para mim, ele não tocava a minha nefesh, ele não Entendi. tocava a minha Me alma. ama. Ele tinha técnica, ele tinha muitas, não todas, mas muitas técnicas. Mas eu não tinha... É como o marchand, eu quero o maior lucro, né? Mas com o tempo, quando você tem um tetinho para morar, quando o teu estômago está cheio, você começa a escolher melhor com quem trabalhar, né? Você começa a trabalhar com artistas que mexam com o teu sentimento. Agora, eu vou morder minha língua e vou me atrapalhar agora. Quando você me fez essa pergunta, eu fui atrás dentro do meu timeline para pegar alguns artistas importantes que não tiveram sentimentos. Tem alguns. Nós vamos falar deles um pouquinho na aula que vem e na outra. Nós vamos falar, portanto, lembram, Bansky? Será que ele tem sentimento na pintura ou a pintura dele é política? Se ela é política, aí nós vamos discutir quanto a política é sentimental ou não, quanto ela é social ou não, quanto ela pertence à técnica de arte ou não, quanto ela é sentimental. Então, Mas quando a pintar... política, mas a política é movida pela compaixão. Não, depende. Então, você está falando que Hitler ele era um cara apaixonado. Ele era um passional, mas ele era um passional não A não ser aos que você moldes esteja do bem. trazendo a palavra paixão do latim, que vem do grego, que vem de patione, patos, que quer dizer dor. Por Dor, isso, tá, claro. então não é sentimento. Como não? A dor é um sentimento. Não, Ah, não. A dor é o não. quê? É um Quer ver? sentido? É uma Isso, sensação. não. Uma sen- A dor é sensação, são Não. 5 os sentidos, não é sentimento, que é o 6º sentido. Claro que eu estou tergiversando com você, Boris, estou tergiversando com você, meu caro amigo. Porque esse assunto é um assunto que nós não sairíamos daqui hoje. Isso que é o Não. lindo da arte. Porque quando a gente usa a palavra, veja, eu estou apaixonado por você. Opa, você está sofrendo? Né? Ou a pessoa vem, não, é de amor. Opa, paixão de amor. Por isso que eu tenho, olha só, eu tenho um patós pelo Boris. Era o livro. O que você quer dizer com isso? É um antipatós? É um simpatós? Ou é o quê? Né? Porque quando você fala, olha, eu tenho uma antipatia, eu tenho um antipatós, eu tenho uma simpatias, um simpatós, eu tenho uma, deixa eu ver, uma pessoa, eu não tenho patós por aquela pessoa. Tá? Então, ela para mim é indiferente. Então, acho que quando a Sônia me pergunta, porque eu estou indo atrás não da minha aluna, da minha amiga. E você conhece a Sônia, acho que melhor do que eu, tá? Você sabe o quanto ela é uma pessoa sensível, né?
Então, quando ela pergunta de se um artista... Olha onde eu vou chegar agora, Sônia. Não briga comigo. Ela perguntou para mim... Chegou para mim assim, ó, Olívio, existem artistas que pintam sem chorar? Entendeu como chegou para mim? Uhum. Então, eu vou te responder. Certos artistas que só têm técnica não choram. Então, a obra dele é uma obra... Olha só que interessante, Boris. Isso aqui, a gente devia marcar um dia só para falar sobre essa questão de sentimento ou não de cada um. Agora, lembram 1917? Né? Duchamp? Cada observador traz a sua obra. Então, cada um de vocês aí... Olha que interessante. Lembra a primeira aula nossa? A primeira das 36... ou das 39, ou das 32, ou das 24, tá? A primeira, onde eu falo que vocês só conseguem pegar 30% do que eu falo, eu mesmo comigo. Quanto por cento eu me entendo? Né? Isso é um cachorro latindo? Ou alguém me dando bronca? Ô, Nilson, é aí que está latindo o cachorro, sem vergonha? É do vizinho, é do vizinho, é do vizinho. Ah, pega esse sem vergonha e traz para a aula. Olívio, Oi. você falou uma hora de dadaísmo. Aí você mostrou uma obra, que eu não me lembro, acho que é de Duchamp. Eu não sei, mas você mostrou e disse assim, aqui é um trem. Eu olhei para aquilo, não vi trem nenhum. Que trem é esse, cara? Eu não vi nada disso. Fala um pouco disso. É uma obra que está uma moça no trem. A moça no trem. A moça no trem. Então, só que quem vê a moça no trem? O artista. Liga o teu som, Uva. Liga o teu som para você brigar comigo. Só o artista que vê. Eu realmente não consigo. Não, aí sabe quem vê também? Quem come sal com ele. Quem vive com ele, quem estuda a obra dele. Então, gente, qualquer um de vocês, quer ver? Deixa eu ver uma obra que não dá para... Identificar. Vai, A Noite Estrelada de... Não, Os Girassóis de Van Gogh. Qual de vocês não viu até hoje Os Girassóis de Van Gogh? Estão vendo? Todos vocês viram Girassóis de Van Gogh, tá? O que para vocês... Nossa, eu ia trazer uma pintura de Van Gogh e não trouxe. É uma pintura do quarto dele, quando ele estava esperando o irmão dele, Theo, chegar. Então, a pintura do quarto dele tem a janela entreaberta, a porta entreaberta, a cadeira vazia, o cobertor da cama vermelho. Sabe? A emoção. Então, quando você vê uma obra, você vê com os olhos da tua cultura, não com a agricultura do outro. Agora, eu gostaria que vocês passassem, quando for possível, a exposição do Modigliani. Vai ficar 2 meses, né, Valzinho? 2 meses. Vai ter bastante texto, vai ter uma linha do tempo grande ali, que é para uma análise, onde é um cara que eu me debrucei sobre ele e... Quase no período que eu estava entregando a minha tese, na última semana, que eu descobri os cadernos cabalísticos dele, a Uva. Eu tinha essa teoria há muito tempo, mas, como um acadêmico, a minha verdade não é suficiente. Eu tinha que ter o fato, eu tinha que ter o caderno, eu tinha que ter a escrita, eu tinha que ter o ivrite dele. Eu tinha que ter o desenho dele. Certo, Boris? Senão, Modigliani. Então, cara, quando aquilo desceu, quando aquilo cabalá, tá? Quando eu recebi aquilo, aí eu fechei a minha tese. Quase que eu não fecho a minha... Fecharia diferente. Mas eu recebi a graça, tá? Naquele momento chegou aquilo. Eu lembro quando eu estava fazendo a minha dissertação, o meu mestrado, em Walter Levi. Quando eu fui beber... Então, você vai pegando coisas na arte. Agora, a Uva, eu estou certo sobre isso?
Eu acho que sim. Mas eu estou realmente certo durante um certo tempo. Né? Lembra que quando a gente fala vou defender a tese, você está na frente de 5 caras, menos o teu orientador está lá para te dar apoio porque ele tem que apoiar ele mesmo, senão ele quebra a cara. Mas os outros 4 estão São lá para te 5 feras. Hã? 5 feras. Não, todos eles são melhores do que eu. Você vai ver, quando eu estiver dando uma palestra com alguém, Carol, quando eu estou dando uma palestra com alguém, com quem que eu estou dando palestra? Fala. Sempre com melhores. Porque eu sei ou eu sou o primeiro que falo, porque daí eu saio da palestra e vou ouvir os caras, tá? Ou eu estou sempre um cara melhor do que eu. É como jogar xadrez, igual Marcel Duchamp. Ele era um grande jogador, né? E eu gosto de jogar xadrez, acreditem, para perder. Né? Eu vou com o intuito de ganhar, porque é o meu sangue. Mas eu quero que o cara seja melhor do que eu. Porque se eu ganhar dele, eu aí ganhei de mim. Então, a tese, a defesa, a leitura, o estudo, ele é certo enquanto está certo. É isso que eu estou vendo cada vez mais. Cada vez mais. Esse pós-doutorado que eu estou fazendo agora, eu estou indo em busca do impossível. Eu estou indo em busca do impossível. Não sei se em 2 anos eu vou conseguir fechar esse pós-doc, né? Mas é uma coisa... Com o tempo eu vou trazendo isso para vocês, que eu não posso estar abrindo tanto, que me aceitaram agora na USP com esse pós-doc, né? E é algo que eu quero trazer o lado judaico de um artista que não apresentam isso nela. E eu, olha a palavra cristã, eu creio nisso, tá? Então eu vou atrás disso dela. Então aí eu vou ter que ir para Eretz, vou ter que ir para o Vaticano para estudar Aleph Beit, que é a obra dela. E ali que eu vou ver se eu pego por detrás da obra dela esse conteúdo judaico que ela nunca apresentou. Né? Agora, eu vou... Legal. Legal. Agora, o que acontece aqui, eu acho que... um dia que foi muito importante para mim foi aquele dia do Mordecai. Lembra que o Mordecai quase me mordeu? Mordecai foi muito bom aquele dia teu, cara. Sabe? Eu perdi isso. Porque o Mordecai ele cria mais o foco na arte. E o Olívio, eu fujo, né? Eu vou andando. Né? Lembra, Mordecai, aquele dia? Foi muito bom, cara, aquilo. Então, aí nós tivemos essa troca e nós nos aceitamos. Né? Isso que eu acho que é o estudar, o trocar, o estar junto. Ontem eu tive uma reunião no Paulistano, por causa da SESC, e no meio da reunião eu chego, claro, eu frequentei há muitos anos atrás o Paulistano, há muitos anos atrás, né, antes de morar fora. Aí eu tenho vários amigos lá. Então, na hora que eu entrei na sala de reunião, tinha um amigo meu que cuida da galeria de lá. E aí, de repente, no meio da reunião, esse meu amigo ele falou: olha, eu acho que a gente devia cortar um monte de disciplinas. Eu falei: não posso fazer isso porque a SESC tem essas disciplinas. Então, a gente precisa melhorá-las. Mas a minha mente, ela guarda as coisas. E eu acho que eu devo ter 2 mentes, por isso que eu fico ruminando. Lembra do ruminante, que tem 2 estômagos? Tá? Eu devo ter 2 cérebros, então ele vai passando um para o outro. E aí eu percebi que esse cara, meu amigo de muitos anos, ele tinha uma certa razão. Então nós vamos ter uma reunião agora que nós vamos ler tudo que tem das 10 disciplinas que eu cuido da SESC, tá? Para ver se todas elas realmente estão muito bem. Será que não tem que mudar alguma coisa? Será que não tem que eliminar uma delas? E é isso que eu acho que a gente tem que fazer aqui. Lembra quando o Jorginho chegou e falou: Olívio, eu quero saber mais de judaísmo. Então ele me cutucou, ele me empurrou a trazer essas coisas. Tá? Então hoje, se a gente for estudar o Capitão Dreyfus, nós vamos ver que algo que ele fez foi muito importante. O sofrimento dele fez que um cara assimilado
O Hertz, ele era assimilado, gente. Ele não era judeu. Desculpe, ele era de sangue judaico. Mas ele era um assimilado. E naquele momento, Jorge, o cara Deu sabe. clique. Então hoje nós temos o Estado por causa dele, por causa não só, a gente sabe disso, todos nós aqui entendemos, todos nós entendemos que é o que faz derramar um copo d'água, né? Mordecai, você vai lembrar da tensão superficial. Lembra da tensão superficial, cara? Né? Então, você tem um copo d'água. Lembra esse copo d'água que vocês estão vendo aí cheio? Ele fica cheinho. Aquilo é chamado em física de tensão superficial. Agora, se você pegar uma agulha e tocar aquela tensão, ela quebra a tensão e derrama. Então, basta uma agulha para derramar um copo cheio. É um toque, né? Então, acho que isso que acontece também com os estudos na vida, né? Por que a gente estuda? Para ser feliz, para entender o seu tamanho, para entender o exagero, né? Para entender... E a arte, né? A arte, a arte é tudo. Estou mordendo a língua. A arte é tudo, sabe? Ela tem a capacidade ela não é adesa, ela é coesa. Eu não consigo coesar aqui, entendeu? Ó, tudo aqui para mim é adeso. Ela é coesa, ela entra. E se você souber lidar com esses signos e símbolos, significantes, significados, você consegue se alquimizar, você consegue se transformar. Olívio, Naturalmente mudarás o mundo, porque a mente é o próprio mundo. Fala, Boris Cueca. Cueca não, é bermuda antiga. Cueca dele eu não sei. Fala. A gente não estuda para ser livre? Eu acredito que eu não acredito em liberdade, tá? Lembra Liberté, Égalité, Fraternité? Lembra dessa trilogia maçônica, tá? Maçônica francesa? Quando eu estou livre, eu não posso ter igualdade. Imagina nós dois morando juntos como irmãos, cara. É pau todo dia. Agora, eu acho que quando a gente quer liberdade, você não pode querer igualdade. Por isso que eles trouxeram o nome fraternité. Fraternos, irmãos, né? Porque não é possível. Eu não acredito. Ó, tem vários estudos, né? Teve um grupo de escravos qualqueres ficou meio estranho. Um grupo de escravos, tá? No século XII, que foram libertos na Europa, tá? E na hora que libertaram esses caras, uma grande parte deles se matou, porque não tinham o que fazer. Teus pares não são teus iguais. Não podem ser, então não. Esse é o ponto. São e não são. Claro que a gente entra aqui, liberdade. O que? Olha, de onde vem do português brasileiro a palavra liberdade? Você acabou de dizer que você não se conforma. Né? Eu não me conformo, eu falei isso? Eu não uso muito não, essa palavra. Você não se conforma. É o que você falou. Você não se conforma, né? Em algum momento ter um embate de alguém que você possa ganhar. Pera. O que eu falo? Estava falando de xadrez. Não, pera. Eu não entendi o que você falou. Eu não entendi. Eu também não entendi, não. Você não disse que você entra no jogo para perder, você não entra no jogo para ganhar. Não. Você viu que eu fiz a diversão. Olha a palavra diversão. São as duas versões. Eu entro porque eu quero alguém superior a mim, então, mas eu vou entrar para ganhar, mas se eu perder, eu sei que eu perdi ganhando. Porque eu aprendi. É isso. Desafio para mim não é ganhar. O desafio para mim, às vezes, e foi bastante assim na minha vida, Boris, muitas vezes que eu não ganhei, olha que legal, eu ganhei. Que eu aprendi. Quando você perde, você ganha experiência. Não sempre, né? Depende, né? É que
Ó, uma vez, é aquela história, se você sai da tua casa e vai na rua e pergunta para uma pessoa que vive na rua porque ele é um preguiçoso, olha só, estou estipulando, né? Uma pessoa que vive na rua porque é preguiçoso. Porque você tem pessoas que vivem na rua porque querem. Tem pessoas que têm essa liberdade. Eu já vi isso, né? Eu tinha uma casa de leilões junto com o Cláudio Henrique Basile, lembram dele? Até infelizmente morreu. É um leiloeiro, não é esse? Isso, eu fui 20 anos leiloeiro por causa dele. E aí nós tínhamos uma casa, né, na Pedroso de Moraes. Lembram? Lá no, em Pinheiros, Alto de Pinheiros? E em frente tinha um cara que ele morava ali em frente a essa casa de leilões. Ele tinha sacos e sacos e sacos de textos escritos. Então, vez ou outra, eu não sei se vocês chegaram a ver esse cara, ele morava na rua porque ele gostava, e ele era um escritor, ele era... Claro que eu tive a pachorra de ir lá sentar, conversar com ele, né? Eu conversei algumas vezes com ele. E ele era um contador que deu certo, depois ele teve um problema familiar, e aí ele resolveu virar escritor. Então, era sensacional, porque hoje até citei isso. Eu não via a gramática nele, sabe? Eu não via os léxicos, toda essa ordem. Então, ele tinha... Lembram a escrita automática, 1919, que nós falamos hoje? É uma escrita sem gramática. E será que essa escrita não é mais honesta do que a escrita com gramática, né? Existe um grupo de linguistas que acham que nós não deveríamos ter aprendido a falar. Olha isso. Porque esse impedir a falar, a fala, ela deixa a nossa mente tão lógica, que a gente tem frustrações. Então, são Olívio. Oi, querida. Deixa eu só falar uma coisa. O camarada de rua... viu? Tá. O camarada morador de rua, ele quebra os vínculos com a sociedade e com a família quando ele sai. E ele sai, até pode ser que a escrita dele seja sem gramática, justamente por causa disso. Porque ele tomou uma atitude que é completamente antissocial, entendeu? Porque o que é? Você faz parte de uma família, de um contexto, de uma história, e na hora que você vai para a rua, você quebra todos esses vínculos com tudo isso. Então, pode ser que essa escrita dele seja resultado desse comportamento. Sim. Eu não tenho tanta compreensão dele assim, mas eu acho que a tua colocação cabe, sim. Cabe. Ele precisou quebrar algo estabelecido, né? E eu acho que hoje eu tentei falar isso para vocês durante as histórias ou histórias da arte. Sempre o anterior ele é usado como suporte, favorável e não. E é o que acontece nas empresas, né? Lembra se você quer subir de cargo, né? Claro, existem várias vertentes, não só duas, não só divertido, né? Por que é divertido? Porque você não sabe qual a versão, aí torna-se engraçado. Esse é o motivo da piada, né? O que é piada? É uma coisa que é e não é ao mesmo tempo. Por isso que as piadas mais engraçadas são das coisas mais importantes na vida. Quais são as piadas mais engraçadas? Sexo. E sexo. Política. São as mais engraçadas, porque religião. É o que é a nossa vida, né? Olha aí, ó. Estão vendo? São coisas importantes, religião. Agora, futebol. Nessa eu estou fora. Não que eu ache que ele não teve o merecimento. Maradona, sim, claro que teve, né? Mas eu acho que a gente tem que pensar e pesar várias coisas, né? Mesmo o Maradona, né? Ele é um ídolo, mas ele também tem um lado dele que não é legal, né? Então a gente precisa analisar bem essas coisas, né? É um complexo, né? Mas voltando à arte como referência, né? Isso que é o legal, é a referência. Ela é uma ferência revista. Fala, Marta. Ou você está dando tchau para mim? Não, eu queria fazer uma pergunta mesmo. Ah, tá. A Marta escreveu, mas acho que ela pode falar. Fala, Marta. Então, é assim, na tese que você está fazendo, eu achei... A sua voz está falhando, eu não estou ouvindo direito. Agora você escuta melhor, que eu estou mais perto. Tá.
Eu achei interessante essa tese que você está escrevendo, porque você se refere a uma moça que ela não reflete na sua própria arte o seu lado judaico, assim. Só que eu lhe pergunto, a minha pergunta é, qual é o motivo? Ela não foi criada no meio judaico, ela estava numa época que ela tinha vergonha, ou ela tinha medo. Por que ela não fez isso? Qual é o motivo que a leva a isso? Essa é a minha questão. Eu não sei ainda. Não sei. Eu vou saber durante esses 2 anos. Aí que eu estou convivendo, né? Eu sei que ela tinha uma amiga, que eu tenho uma amiga em comum a ela, que toda semana essa minha amiga choferava ela e elas iam juntas fazer aula de yoga. Então, essa minha amiga, ela vai fazer parte desse estudo, né? Aí, entende? Eu vou estudar isso. Eu não entendo por que, Marta. Eu não sei. A pergunta. É, Na verdade, a pergunta é essa. eu não tenho como te responder, minha. Eu vou te responder daqui a 2 anos. Tá Aí bom? você vai cobrar, eu não queria saber. É. E se eu conseguir, né? Se eu conseguir, né? Será que vai conseguir aí? Eu espero que sim. Com Eu espero certeza. que sim. Obrigado. Espero que sim. Gente, Sim, eu preciso sair. não, filho, onde você vai? Eu vou Todos jantar, os estão me esperando para jantar. Com quem que você vai jantar? Tá bom? Divirta-se, tá? E que você consiga ser mais feliz ainda. Tá bom? Tchau. 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 Quem foi? Quem saiu que não consegui ver aqui? Que foi, Boris? A uva? A uva foi jantar. A uva. Pô, depois a gente podia... Nós vamos encerrar dia 10, né, Sônia? Val? É. A gente podia marcar uma pizza lá no clube, alguma coisa assim, não? Vocês não querem? Quem puder, né? Bem, também quem quiser ir, né? Podíamos marcar A gente não tem que evitar aglomeração. Mas a gente senta cada um numa mesa. Que chato, você, te odeio. Cada um numa mesa com o seu iPhone. Eu até que gostaria, eu fico com medo, meu. Não, acho que todos nós, né? Mas Nós temos com medo. você tem razão, Boris. Vamos Mas deixar para começo do ano. Tá Ver o bom. que acontece. A gente tem frequentado, por outro lado, assim, né? A gente tem frequentado o clube, né? E se bem que de máscara, né? E as pessoas que provavelmente estão frequentando o clube, né? A gente tem menos chance de pegar alguma coisa. Eu entendo assim. Por quê? Porque as pessoas, as pessoas têm se cuidado. Eu acho que a gente tem que Não se dá para cuidar, saber. mas a gente tem que... Eu estou tentando, ao mesmo tempo, me cuidar e me misturando, sabe? Ó, por exemplo, essa semana eu fiz 2 experiências inéditas, que eu fazia isso direto. Você E pode falar aqui em público? fazer, uma foi andar em ônibus regular. E aí? Então, aí assim, aí eu perguntei para eu fui num consultório de um médico e aí eu perguntei para a secretária dele, você tem andado de ônibus? Ela falou, normal. Aí eu falei, e aí? Ela falou, só que tem uma coisa, melhor você levar a garrafinha com álcool. Você tem que pegar nas coisas ali, né? Você quer falar para levar uma garrafinha com uma cachaça, alguma coisa? Uma garrafinha com álcool gel, né? Assim, a hora que você se apoia em alguma coisa, você imediatamente, né? Então, foi o que eu fiz. Aí, e na segunda tentativa... Eu vi você de longe. Você era aquele cara que estava limpando o ônibus, não era, outro dia? Eu era. Eu era. A próxima eu vou te mandar uma fotografia. Não manda. Não manda. Mas é engraçado, gente. Nós estamos passando uma situação... E a segunda foi no metrô. Peguei metrô. É complexo isso. Então, aí eu peguei metrô. Porque
Normalmente eu fazia isso, né? Eu só me movimento via transporte público, nem de Uber eu estava. Não, e de repente você pega um Uber, justo aquele cara do Uber, é o Nilson tossindo aí que passa para gente tudo isso. Olha, chegou aqui, ó. O cara acabou de me acertar aqui na tosse dele. Mas, por exemplo, quando eu vou ao clube, Pera. Não que a tua história esteja chata, tá? Mas alguém quer fazer alguma pergunta ligada à arte? Olívio, amarrar, vai. Tem uma para fazer, Olívio, se você me permitir. Fala aqui. Fala. Não, é o seguinte, muito tem a ver com o que nós vivemos hoje, mas eu tinha até escrito antes de começar a aula. Quando você tem a arte oficial, é considerado a proximidade com o paradigma, a perspectiva com o público ou a técnica como pressuposta, para você considerar uma arte oficial. Isso no roteiro, né? No meio da arte. Ou depende da perspectiva? Não, a tua pergunta, no caso, você está sendo bem objetivo, eu vou ter que ser bem objetivo com você. Não, tranquilo. Existe um grupo eleito. Quem é esse grupo eleito? Estamos falando dos acadêmicos, né? Okay. Esse grupo eleito que rege esse movimento. Não tem, dentro do que nós estamos, aonde nós chegamos à conversa agora, Nilson, é grupo eleito, né? O que é um grupo eleito, né? Formadores de opinião, que seria. Okay. O que, Nilson? Seria os formadores de opinião. Não. O grupo ele é também. Mas só que esse formador de opinião, às vezes, você já pegou um formador de opinião que não tem formação. Ele tem uma personalidade, ele tem um elan. Quer ver? Quem que eu posso... quem é o guru do Bolsonaro? Alguém lembra? Olavo. Qual que é a formação do Olavo de Carvalho? Ele é um filósofo autodidata. Não, então ele não é filósofo, né? Ele ele não tem formação ortodoxa. Veja, não vamos tergiversar. O assunto aqui é a pergunta do Nilson. Tá? Se a gente estamos agora. Bom, então ele não tem formação acadêmica. Então, se ele não tem, chega um determinado nível de conversa com ele, eu acho ele uma pessoa extremamente inteligente e culta. Porém, ele não tem o alicerce nas costas acadêmico. Então, ele não pode estar numa banca acadêmica. A não então, ser entra por esse roteiro acadêmico. Esse é o ponto que eu estou me sustentando agora na tua pergunta. Eu estou sentindo que a tua pergunta ela é uma pergunta de autorização, de autoridade, de autor. Então, você pode ver que os poucos artistas, Nilson, escreveram sobre arte. A maioria das pessoas que escrevem sobre arte tem geralmente duas formações. Ou eles são filósofos ou sociólogos. Você pega a escola de Frankfurt, Walter Levi, Walter Benjamin, você pega todos esses, Habermas, você vai pegar todo um grupo de sociólogos que tratam disso. Os artistas são poucos que escrevem. Então, aonde está o nosso norte? Ele está na academia. Mesmo quando o Boris falou sério e brincando, o Royal Society, que foi criado em 1660, é uma base. Dali você tem todo o alicerce. Eu estava lendo a história de 1204, quando surgiu Cambridge. Por que surgiu Cambridge? Porque estava tendo um conflito na primeira universidade na Grã-Bretanha. Então, você tem que analisar o que acontece. Veja, estamos falando de uma universidade de 800 anos. A mais antiga é de Bolonha. Então, você pega todo esse alicerce e eles têm autorização por causa do transpirar cerebral, mental, a levar isso adiante. Agora, eu conheço vários doutores que, para mim, são doutor.
sabe? Ou doutor delegado, sabe? Alguma coisa, a gente brinca assim, né? Então, eu acho que, olha, eu tomo muito cuidado, né? Até terça-feira, na aula de terça-feira, eu utilizei um vídeo do Olavo de Carvalho, tá? Porque eu estava entrando na questão de teorias das conspirações, né? E ele se embasa muito nisso. E ele usa, por incrível que pareça, um alicerce acadêmico muito forte, mesmo ele não sendo. Então, ele tem um conteúdo importante, né, Boris? Por causa do elan dele, Então, da mas aí, busca dele, da compreensão. Porém, a resposta para o Nilson é o meio acadêmico, meu querido. Sabe? do que você explica, do que você explicou, o que me vem à cabeça? Qual é a ideia que eu tenho? Qual a associação que eu faço? Existe um grupo de episteme da arte? A pergunta é o grupo acadêmico. Ó, epistemó. Epistemó é a base do conhecimento. Então, esse grupo que se tem, olha só, tem a dialética da epistemó, da epistemologia, esse grupo que é o grupo acadêmico que pertence. É como, quer ver que legal? Ó, um amigo meu, ele está precisando trocar de óculos. Então, eu vou indicar para ele o meu primo, que se formou ontem, oftalmologista. Olha que legal para o cara. Acho que não, porque esse cara não tem experiência, ele acabou de se formar. Então, a gente quer experiência, né? A gente quer o processo. Mas agora, o que eu quero dizer também aqui, Nilson, tem muito autodidata, por isso que eu estou usando o Olavo de Carvalho, que eu estou falando e estou entrando em contradição. Você tá me pegando no pulo? Tá? Não, estou te pegando aqui. Eu vou complementar com uma segunda pergunta para poder pra fechar a dúvida. Por favor. Pessoal, vou ter que sair. Então, Obrigado, Jorginho, bom te ver. Igualmente. E que bom que você gostou de hoje, meu querido. Saudade. Adorei, não gostei não, adorei, Olívio. Obrigado. Vindo de você, eu sei que é, cara, tá bom? Com certeza, não tenha dúvida disso. Tchau, um beijão. Fica bem, um beijo. Tchau, querido. Tchau. Desculpa. A Beth está te mandando tchau. Fala, então, Nilson. seguindo. O produto que entra nesse roteiro pelos acadêmicos fazer a análise seria um produto conceitual, onde entraria o que a Sonia falou, consentimento. Ele pode ser conceitual. Pode ser. Pode ser. Um produto oficial que é determinado, é eleito por aqueles sábios, né, aquelas pessoas que estão ali, ou como conselho epistemológico, olha só. Isso, ou trazendo para um pouquinho a área que eu conheço mais, como se fosse um design ou uma arte encomendada, né, já determinada, quanto técnica, qual público atingir, tal qual a arte política. Então, qual é a maneira de se eleger ou depende da ocasião, ela é aberta? Pera, você vai ter que... Para eleger... Qual é a pergunta é, para se eleger uma arte oficial, que é pelos acadêmicos, que vai determinar qual é a arte. Não vai respondendo junto. Faça a pergunta. Pumba. Você me respondeu a primeira pergunta. As autoridades, ok? O produto que essas autoridades irão eleger como arte oficial. Aí eu te fiz 3 hipóteses. Conceitual, um produto oficial determinado, eleito, né, ou pelas autoridades ou por alguém, ou seria uma arte tal qual o design, que você faz por encomenda, já com alguns pressupostos. Olha que legal. Você está me dando uma trindade para escolher dentro de um grupo que eu não sei quem é. Ok. Tá? Esse grupo, nós falamos dele agora, eu estou entrando pela lógica formal, matemática aristotélica. Tá? Esse é o pensamento aqui agora entre nós. Essa tríplice escolha
vem de um grupo. Agora, esse grupo, eu preciso ter o conhecimento de quem são. Esse grupo é um grupo da ECA, formado nos anos 60, aonde tiveram por base um conhecimento político petista original, ou é um grupo da ECA dos anos atuais e que lidam com design? Então, eu preciso... relativo, tudo depende. Entendi. A palavra que eu mais uso hoje, para ficar leve, é depende. Depende. Agora, se você chega para mim e fala, Olívio, eu gostaria de saber, você falou até que é mais da tua área, a questão de você, acho que eu interpreto você como um designer, né? Então, se você é um designer, se você faz design, então, aonde eu te indico? A um museu ou a uma escola que tem as autoridades para esse foco. Tá? Eu estou respondendo de uma forma lógica, formal, matemática. Tá? Agora, esse é um assunto que dá para abri-lo completamente. Eu posso dizer para você simplesmente, olha, o terceiro item, que é o item do design, é ele. Mas eu não consigo fazer isso por causa da complexidade, que é tudo. Não, mas isso ficou bem claro sobre isso, cara. Mas se você quiser... uma coisa que eu acho que o Mordecai vai concordar comigo, né? Uma coisa que a física me ensinou, olha que interessante. O importante não é a resposta, o importante é a pergunta. Na física, quanto melhor, porque a resposta boa é muito difícil, Nilson, sabe? É muito difícil. Então, se você souber fazer uma pergunta redonda, não quadrada, redonda, que ela role, que ela abarque tudo, você vai ter uma resposta razoável. Eu tinha uma professora de sábado, tá? A professora Célia. Ela era uma baixinha, gordinha, mas ela que me fazia ir de sábado na faculdade. Ela dava aula de astronomia, cara. Tá? E ela me ensinou isso. Aprenda. Ela falava para mim, aprenda, Olívio, a fazer perguntas. E até hoje eu tenho dificuldade. Não é fácil fazer uma pergunta. Sabe? É difícil. Né? Eu acho que as melhores perguntas que a gente faz, eu vou usar até a palavra que o Boris usou hoje, é quando você está no meio de uma discussão, de uma paixão. Ali você solta qualquer coisa e vai direto. E a pessoa absorve. Mas agora, dentro de uma sala de aula, onde você está tentando discutir se um design de quem, por exemplo, de Marcel Duchamp, ele tem conceito ou não, olha isso, cara. A gente pode ficar a vida, né, discutindo isso. Ainda mais de um cara desse. Né? Porque quem foi Marcel Duchamp? Ele era um jogador de xadrez, ele era um pintor, ele que criou o handmade, portanto, ele pegou formas e desfocou e juntou. O que ele foi? Tá, quer ver? Olha a resposta que eu vou te dar. Ele foi um artista. Mas aí você vai me perguntar, artista do quê? Não sei. Não sei. Não sei. Que é um cara, desculpe, que eu gosto muito. Por causa do... Tchau, Betty, você vai embora? Não. Beijo. É um cara que deslocou a obra e citou, né, a questão do observador. Então é muito complexo isso. É difícil. Essas respostas a gente acha elas mais facilmente na academia. Só que a academia sabe muito, mas ela não sabe tudo. Por que não sabe tudo? Porque o tudo ainda não veio. Né? Porque ainda não existiu o tudo. Né? É eterna... Né, Mordecai? Lembra? É o universo. Ele ainda está sendo constituído, ele ainda está sendo montado. O universo não está pronto. Então, se eu faço parte do universo, eu ainda não estou pronto. E quando eu estiver pronto, acho que vai acabar, né?
Acho Mas que é isso. agora estamos prontos para jantar, certo? Ah, comida! Eu tenho uma reunião às 8 horas da Sesc ainda. Ó, poxa vida. Tá bom. Já são. Tá. Então, gente, praticamente. obrigado. Obrigada, Olívio. Pede você. Vai lá, vai. Fala. Obrigada, Olívio. Obrigada, pessoal. Bom fim de semana. Bom fim. Boas eleições. Voto consciente. E até quinta que vem, às 5 horas, mais cedo. Isso. O Val vai fazer um convitinho. Não é, Val? Mudando a data, por gentileza, tá? Mudando o horário, desculpem. Tá? E a gente se vê na quinta que vem, que é a nossa penúltima aula, hein? Tá? E acho que nós vamos ter uma surpresa. Lembra que nós falamos? Vamos ter uma surpresa. Nós vamos ter uma surpresa, tá bom? Tá? Semana que vem a gente conta. Legal.